Eu quero chamar a atenção de todos vocês que estão aqui nesse canal. Como eu falei para vocês, eu tenho sempre falado que aqui é um canal sério, é um canal honesto, é um canal que fala a verdade. Todos os novos inscritos que chegam aqui, todas as pessoas que chegarem aqui, é um dos canais que vai levar vocês para o caminho certo. E por esse canal ser um canal que leva para o caminho correto, é um canal que sofre perseguição, já sofreu muitas retaliações, sabe? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é o que acontece no mundo espiritual. Uma revelação muito forte sobre o inimigo, né? Que mesmo de longe, ele consegue agir, ele consegue fazer coisas sobrenaturais. Ouçam com muita atenção, assistam com muita atenção esse vídeo, porque é um vídeo que vai alertar todos que estão aqui nesse canal. Então, desde já, peço a colaboração de vocês que assistam. Eu não estou pedindo para deixar like, nem comentário, mas se quiser deixar, é importante para a gente saber a opinião de vocês, tá bom? Porque o objetivo desse canal aqui é trazer a verdade, é abrir os olhos das pessoas para saberem o que realmente está acontecendo. Então ouçam com muita atenção. Do homem de Deus, Bispo Paulo Geraldi. Graças a Deus, meus filhinhos, que Deus abençoe a todos vocês que nos escutam nessa hora gloriosa que o Senhor nos concede. Que a paz do Senhor exceda todo entendimento a todos no Brasil, no mundo, aonde quer que você esteja. Eu quero compartilhar com você uma visão que o Senhor nos deu há 2 dias atrás na madrugada, e eu pude ver o quanto o nosso inimigo, meus filhinhos, tem força. Esta visão não é para nós termos medo, mas é para que possamos conhecer o nosso inimigo. Tem muita gente que estão perdendo as batalhas porque não conhece os seus inimigos, a sua astúcia, as suas armadilhas, os seus planos. Daí a importância de crermos na revelação de Deus, como Paulo disse no livro de Efésios, que ele recebeu os mistérios do Senhor, mas o mistério, para ser entendido, foi-lhe revelado. Pela revelação do Espírito, ele entendeu os mistérios de Deus. Meus filhinhos, há 2 dias atrás, em uma madrugada, eu estava acordado e eu pude ver na visão do Espírito, em uma velocidade muito grande. A minha visão chegou a um lugar escuro, uma caverna escura, esquisita, muito estranha. E eu pude ver os detalhes. Que me deu mais pavor ainda foram os detalhes daquele lugar. E eu pude perceber que aquele lugar era um lugar diferente dos outros lugares que eu havia passado na visão do Espírito. E quando eu me deparei com a visão, com um ser muito terrível, eu pude ver detalhadamente as suas mãos. O que me chamou a atenção, tudo nele me chamou a atenção de tão horrível que ele era. Mas os detalhes que me chamou mais atenção foi quando eu olhei para suas mãos. Eu pude ver que na mão direita ele segurava uma cruz. Uma cruz pequena de uns 40 centímetros. Ele segurava uma cruz na sua mão direita. E quando eu olhei na cruz, eu pude ver as suas mãos. E o que me chamou a atenção nas suas mãos foi as unhas. As unhas desse demônio era como se de gavião. Não sei se vocês já viram unha de gavião. Eram grandes, pontudas, mas grossas. Estranho porque a mão era de humano. O formato da mão era humano.
com a casca diferente da pele, mas as unhas eram de animais ferozes. E eu pude ver quando ele segurava com a mão direita aquela cruz. E ele olhava para aquela cruz, planejando a morte de um homem aqui na terra. E eu falei, Senhor, quem é este demônio? E Deus falava comigo, irmãos, enquanto eu olhava aquela visão, que aquele demônio era o Satã, é o príncipe do inferno. E ao observar aquela visão, meus filhinhos, eu pude perceber uma outra coisa que Deus me revelou. Eu pude observar o quanto Satã, mesmo não tendo liberdade para sair do inferno, porque ele não tem liberdade, eu pude ver, ele está naquele lugar e é interessante. Eu não vi corrente segurando ele, mas mesmo assim ele sabe que ele está proibido de sair daquele lugar. É interessante, igreja. Mesmo sem corrente aos seus pés e às suas mãos, ele tem a consciência de que não pode sair daquele lugar. Isso porque o grande, o Deus soberano, ordenou que ele ficasse preso. Ele não tem como sair daquele lugar. Mas eu pude ver que ele olhava na visão. E quando eu pude ver quando ele olhava para a cruz que estava na sua mão direita. Eu lia sua mente no Espírito do Senhor. Eu pude saber o que passava na sua mente. O que passava na sua mente era plano de morte. Plano de morte. E eu dizia, Senhor, plano de morte, mas plano de morte para quem? Deus falava comigo, para um homem na terra. Porque esse homem descobriu os mistérios da escuridão. E Deus está levando este homem em uma profundeza muito grande das revelações, onde esse homem está entrando no mundo espiritual e saindo. E Satanás sabe disso. Satã sabe quem era este homem. E quando eu olhei para Satã olhando para a cruz, em uma visão muito rápida, eu voltava para dentro da minha casa. E ao mesmo tempo que eu estava dentro do inferno e dentro da minha casa, quando Satanás olhava para Satã, olhava para a cruz, eu sentia mal dentro da minha casa. E eu falava com Deus, mas Senhor, como pode eu estar passando mal aqui se Satã está planejando algo lá no inferno? E Deus falou comigo, meu servo, assim ele age. Muitos brincam achando que o demônio é um ser insignificante. Dentro do inferno, a sua maldade, a sua interferência chega no homem aqui em cima na terra. E eu pude perceber, irmãos, o quanto Satã não tem poder, mas tem força. E do inferno, ele consegue afligir uma alma aqui em cima na terra. E eu pude sentir, quando eu olhava para a cruz e desejava a morte, eu pude sentir o cheiro de morte. Enquanto estava dentro da minha casa, eu falava, Senhor, mas é tão distante. Como ele consegue fazer isso? E eu pude entender, meus filhinhos, que Satanás não brinca. Dentro do inferno, ele consegue manipular e dominar a mente de pessoas. E eu pude sentir no corpo, quando eu voltava para dentro da minha casa, e eu estava em dois lugares ao mesmo tempo, dentro da minha casa e no inferno. Eu pude sentir no meu corpo o que Deus quer falar com isso. Há pessoas que Deus está dando a entrar nos dois mundos, tanto o mundo de Deus como o mundo da escuridão, para desfazer ou revelar as trevas que estão trabalhando no oculto. E esses homens estão sendo perseguidos pelo inimigo, perseguição de morte. Mas eu quero lhe dizer algo. Você que foi escolhido pelo Senhor para esses mistérios, deve ficar cautelado. Deve ter muita cautela, meus filhinhos, porque Satanás não brinca. Tenha cuidado com as revelações, com as profecias, com as visões de Deus. Se você recebeu este mistério de Deus, você deve ficar bem atento. Satanás está se levantando com fúria, ele está vindo em direção àqueles que receberam os mistérios de Deus violentamente, porque ele sabe que essas pessoas se tornam para eles perigosas. É por isso, meus filhinhos,
que eu diga aos irmãos da nossa igreja. O mistério de Deus revelado pelo Espírito do Senhor não é brincadeira, isso é coisa séria. Isso é violento no mistério espiritual, porque as trevas são manifestas, o oculto é revelado, e aí nós alcançamos inimigos violentos. Eu disse: Senhor, quem é esse homem, Senhor, em que Satanás planejou a morte? E Deus falava comigo: o que sentiste quando voltou para sua casa? Eu disse: Senhor, senti o gelo da morte. Irmãos, eu acordei no outro dia. Eu dormi depois da visão e quando acordei no outro dia, eu ainda estava passando mal. E Deus me permitiu sentir todos esses sintomas para que eu pudesse entender quem é o inimigo em que eu estou pelejando. E é interessante, irmãos, porque há uma semana eu quase sofri um acidente. Eu estou a semana toda sendo guardado pelo Senhor do acidente. Quase bati o carro, quase fui atropelado. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, tem nos guardado dos planos satânicos da escuridão. Meus filhinhos, é tempo de separação, é tempo de comunhão divina. Não é tempo, meus filhinhos, de brincarmos ou de ficarmos em divergência, uns para com os outros, porque nós temos inimigos maiores, mais violentos e mais astutos trabalhando contra aqueles que conseguem ver o mundo espiritual e o mundo físico. Que Deus abençoe você. Bispo, essa visão é para quê? É para você saber o quanto o seu inimigo, meu inimigo, consegue atuar no mundo espiritual manifestando no mundo físico. Ele está no inferno, mas a sua força chega a dominar pessoas aqui na terra. Que Deus guarde você, que Deus livre você de todo plano satânico e que a cada dia continuamos a buscar a grandeza divina. Em setembro começaremos 21 dias de consagração e jejum. Eu quero convocar vocês. Vou estar falando sobre isso no vídeo, no poderoso nome de Jesus. E Deus mandou me separar de tudo, meus irmãos, e ficar com Ele somente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esse foi mais um vídeo aqui do canal, sempre trazendo a verdade para abrir os olhos de todos vocês espiritualmente. Eu espero que esse canal chegue para mais ouvintes, para que ouçam a verdade, para pessoas que estão precisando de ouvir e saber da verdade. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês que chegaram até aqui no final, tá bom? Eu lanço palavras positivas, energias positivas e bênçãos espirituais em suas vidas. Que Deus abençoe e, se Ele, com a permissão dele, se Ele permitir, estaremos no próximo vídeo.